Chamo a sua atenção, daqui para a frente, para a conversa que tive com Filomena Angélico, mãe do Angélico. Isto no dia, hoje, no dia em que é lançado o livro escrito pela senhora sua mãe, com depoimentos de muitas pessoas que foram tocadas pelo jovem talentoso cantor. No dia em que é lançado o livro, nunca te esquecerei. Nós nunca o esqueceremos. Ana, porquê que o Sandro era uma pessoa tão especial? Referente a mim ou no geral? No geral, como ser humano. Como ser humano. Provavelmente pelas bases que teve de início. Passadas por si? Penso que sim. Foi comigo que ele conviveu ao longo desses anos. E daí essa relação tão... Muito chegada, muito próxima. Tão umbilical, tão visceral. Não sei se o termo é exato, mas era uma relação tão profunda entre mãe e filho. Sim, sim, talvez por isso. É mais certo que sim. E foi sempre assim? Foi sempre. Essa relação foi sempre assim desde criança? Sempre, 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 sempre. Porque a Filomena veio ter o bebê aqui em Portugal, não é? Vim já quase no final de estação. 3 dias depois tive o bebê. Eu vinha com aquele objetivo de ter o bebê e seguir para a África. Entretanto, o meu marido estava em África, telefone-me a dizer que para eu esperar até que ele cá viesse. E fui esperando até que os anos foram passando e acabei por ficar. Ia várias vezes a Luanda, mas na fase em que realmente eu achava que, em termos educativos, não há dúvida que aqui dava muito mais maior segurança, maior estabilidade. Eu preferi sempre, aí optei por ficar mesmo cá. E quando é que notou que o seu filho era especial? Que era uma criança sensível? Isso notou-se logo nos primeiros anos? Logo, desde muito pequenino, pela forma de ser e de estar. Como é que ele era? Como é que ele estava? Muito extrovertido, muito meigo, tinha uma capacidade, já com a idade que tinha, a partir de 1 ano e tal, 2 anitos. Não, eu lembro-me na altura do Michael Jackson, quando lançou os primeiros CDs, ele tinha 1 ano e tal e gostava de imitá-lo, mas naquela de chamada de atenção. Fazia aquelas cambalhotas, aqueles pinos todos, e nós, de volta deles, era tipo... tínhamos que aplaudir, porque dava-lhe um certo ânimo fazer aquilo. Ele gostava de aplausos? Adorava. Pequenino? Pequenino. Tudo o que fizesse, desde que a gente aplaudisse e tal, ele ficava todo satisfeito e desenvolvia muito mais, quer dizer, vinha muito mais ao de cima. Agora é curioso, porque julgo saber que ele queria ser piloto de carro. De carros e de aviões. De aviões. Aqui era uma paixão pelos carros. Tinha uma paixão, uma obsessão desde pequenino. Sim, Porsche, Ferrari. O quarto era posters Ferraris e companhia. Aliás, o primeiro automóvel que ele teve, se não estou em erro, aos 20 anos, foi o Porsche. Antes, teve um, quando tirou a carta, 18 anitos, fez uma surpresa. Nós, tendência, eu tinha sempre um milheiro no banco, a qual eu... todos os meses punha assim umas economias. A gente não sabe o dia da manhã, há que precaver. Só aos 18 anos é que ele podia ter autonomia de o mexer sem minha autorização, porque aquilo era uma conta conjunto. Ele não faz mais nada, conforme tira a carta, pega, levanta o dinheirito e vai comprar o tal carrito que era um Hyundai, aquilo parecia mais uma discoteca, que eu dizia. Porque todo artilhado, pneus largos, pronto, aquilo era uma fascinação. Entrava dentro do carro, era luzes debaixo dos bancos e ele todo entusiasmado. Mas não disse que era dele. Eu vejo os amigos todos de volta do carro, a lavarem ali, e o menino tipo chefão, a comandar. Disse, olha, posso estar enganada, o marido na altura estava cá. Disse, eu posso estar enganada, mas eu acho que esse carro é dele. E nós já tínhamos pensado em fazer-lhe uma surpresa, dar-lhe um carrito assim, razoável, lógico, para o início de carta, não ia logo... Para estragar, não é? Para estragar... Para bater sem ter acidentes. Sim, porque ele já o fazia no meu. Eu ausentava-me às vezes para a África e quando chegava encontrava o carro polido, o guarda-lama diferente do outro, ele dava as suas batidelas e ia logo tentar arranjar, para eu não a perceber. Nunca se zangou com ele por isso? E chamei a atenção, porque é óbvio, porque é sempre uma preocupação. Claro.
Correm-se alguns riscos. Sim, para além de ter 18 anos, eu nunca pus em mente que o facto de ter a maioridade que tenha autonomia, pronto. A maioridade foi sempre um princípio básico. Quando já se está a viver com os seus próprios meios e mesmo assim eu estava sempre atenta a tudo, mesmo ele... Mas isso é de mãe, não é? Penso que sim, ele dizia mãe galinha e eu até dizia, não existe mãe galo, que eu saiba só existe mãe galinha. Ele ria-se, mãe, vais ver. Mas de resto, tirando isso... E alguma vez ele lhe disse que gostaria de ser famoso, que gostaria de ser artista, porque quis ser piloto de aviões, foi para um curso de hotelaria, penso eu. Sim, gestão hoteleira. Acaba por ser está conhecido tudo através internacional. De modelo, de não modelo, é? sim. Portanto, alguma vez ele manifestou a vontade de ser famoso e de ser estrela? Sempre. E isso preocupava ou não? Às vezes, no bom sentido, sim, mas a gente sabe que a fase em que às vezes nós atravessamos é um bocado complicado. Saber que com certa idade e os objetivos dele já eram para além daquilo que ele realmente devia em relação aos outros jovens, pronto. Ele era avançado? Era avançado. Para a época? Para a época, pronto. Para a idade? E para a idade. Não se contentava com aquilo, está a ver? Ele estava a concluir algo, mas isso faz parte também da minha forma de ser. Eu estou a concluir algo, mas já estou a pensar no além, no seguir, está a ver? Nunca me contento com aquilo que coisa. Não é ser ambiciosa demais. Não, mas essa é uma ambição boa. É querer progredir na vida, não é? Lógico. Nunca me senti limitada. Bem? E ele puxava muito este lado. E falavam sobre isso, os dois. Portanto, digamos que esse era um ensinamento de mãe, tu tens de ser assim, ou tu deves ser assim, perseguir os teus objetivos. E muitas vezes eu dizia, não é aquele que mais corre, que mais coisa, que conclui algo, os objetivos na totalidade. Mãe, tu pensas que eu ando aqui a dormir? É o que ele dizia, pensas que eu ando aqui a dormir? Eu tenho que ir parar para o outro lado. Finalmente, pronto. O outro lado dele que ele dizia-me, objetivamente, era internacional, o mundo internacional, tipo cinema, vir representar essas coisinhas, mas olha... O país era pequeno para ele? Era. Ultimamente era. E ele dizia isso? Diz, mãe, aqui penso que no espaço que cá que fiz, aquilo que fiz nesse curto espaço de tempo, já está mais ou menos encaminhado. Agora, a partir daqui, meia fora. Mas quando ele começa justamente com o modelo e depois vai para os morangos com açúcar, nasce os Desert. Que medos é que tinha? Que medos de mãe é que tinha pela entrada do seu filho daquela forma tão fulgurante, num mundo do espetáculo? A gente sabe que as bases... Sendo jovem, as bases, o caráter que nós apresentamos são muito importantes. É óbvio que o facto de tentar sonhar mais alto não significa que a sua estrutura básica não vá com que ele consiga suster os pés bem assentes na terra. Eu tinha a certeza... Há estruturas que sucumbem a esse desejo de ser famoso, não é? Ser famoso e que às vezes ultrapassam e excedem os limites. Ele sabia até que ponto é que podia realmente realçar. Ele tinha limites? Tinha. Ele impunha limites a si próprio? Ele próprio tinha, mãe. Apercebia-se pelo comportamento dele, está a ver? Tinha aquela ambição, mas sabia que até certa altura que ele, pronto, tinha que parar por ali. A educação desta mãe a balizar o comportamento do jovem que entra no mundo do espetáculo, no perigoso, por vezes traiçoeiro, mundo da fama. Mas este jovem sabia o que fazia. Vamos continuar com a conversa. Segredo. Tinha plena confiança nele? Tinha. Sempre teve? Sempre. A confiança que depositou ao longo dos anos no seu filho nunca foi traída? Não. Fora de questão. Tínhamos uma abertura muito total. Muito. Também por isso, não é? Sim. E ele nunca se deslumbrou com a fama? Não. Ele próprio dizia, mãe, o mundo, a vida é curta. A dele foi muito curta? Sim, penso que sim. Está à vista. Mas isso era um objetivo dele já e era um dilema dele. Mãe, a vida é curta. Temos que aproveitar os bons e os momentos que realmente nos surgem. Por isso, há que viver um dia de cada vez. E como é que ele vivia o sucesso? Com naturalidade.
a naturalidade, como via-se aquele sorriso sempre naquele rosto, maravilhoso, tranquilidade. Muito generoso para com os fãs. Com tudo, com todos. Isso acho muito bonito. Com todos e com todos. Não, nisso não há... É óbvio que a gente sabe que há sempre os contra e os positivos, mas ele dizia, mãe, não vou pensar na parte negativa, eu penso sempre no positivo. Nos que gostam, Nos que gostam, é importante. É desses que temos que cuidar. E o importante é que eu estou a fazer aquilo que eu gosto. Eu fazendo aquilo que eu gosto, é óbvio que eu sinto-me bem. Sentindo-me bem, provavelmente eu vou transmitir o positivo. Através do talento dele, ele dava-se aos outros. Dava-se aos outros, quer dizer. é isso. E que cuidados é que ele tinha com os fãs? Aliás, no livro fala-se disso. Se alguém lhe dissesse que bonito chapéu, ele tirava o chapéu. Sim, olha que lindo relógio. Dava tudo. Dava tudo. Dava tudo. Mesmo que tivesse comprado horas antes? Não dava valor. Coisas materiais nunca deu valor. Essa generosidade do Sandro, do Angélico, também é um valor passado por si? Penso que sim. Não dou valor às coisas materiais. Tudo que tenho, conquisto. Eu que vivo aquilo, mas se aparecer alguém, olha, gosto. E como é que, enquanto mãe, viveu o sucesso do seu filho? Alguma vez se projetou no sucesso do seu filho? De que maneira? Por exemplo, eu não sei o que é que teria querido ser da sua vida, querido fazer da sua vida. Alguma vez sonhou, por exemplo, a Filomena em ser artista também, Nunca. em ser famosa? Não. Por vezes os pais projetam-se na carreira dos filhos. Não. O meu desejo era ele fazer com satisfação aquilo que ele tinha ao alcance dele e que programava-se. A sua vida foi a este minha satisfação filho? era essa. A sua vida foi sempre este filho? Inteiramente. Não vou negar. Estava vista. Para onde fosse, para onde passasse com ele, a minha alegria era uma satisfação. Notava-se abertamente, é óbvio. Que era um sorriso puro e sincero. Hoje já não consigo e acho que nunca mais vou conseguir ter. A Filomena morreu daquele dia? Acabou. Parte de mim. Parte de mim. Parte de mim. Não vou mentir. Seria injusta. Parte de mim. Eu costumo dizer que ninguém vive com o coração rachado ou partido. Eu estou a sobreviver com este coração partido. Porque foi algo que saiu dentro de mim. É algo que, ao longo de 28 anos, não me consegui desvincular nem separar. Costuma-se dizer, é um cordão umbilical que esteve sempre ligado dentro de mim. E esse cordão umbilical que sempre vos uniu durante a vida do Sandro nunca foi cortado porque nenhum de vocês quis cortar, não é? Portanto, não. Eu tenho quase a certeza, eu não sei se vou dizer um disparate, mas eu tenho quase a certeza que a mulher da vida do Sandro foi a Filomena. Sim, eu dizia, não negava, eu dizia, isso é um sonho que provavelmente nunca vais conseguir realizar, porque não é valorizar-me na totalidade, mas são épocas diferentes, são gerações diferentes, e encontrar alguém igual a mim é complicado. Eu própria sinto-me Mas acha que ele procurava nas namoradas a mãe? Um bocadinho da mãe. O modelo da mãe? O modelo da mãe. E a Rita foi próxima dessa imagem? Teve muito próximo. A Rita é o amor da vida dele, não é? Foi. Não vou negar, porque não. Filomena ganhou uma filha na Rita? Eu sempre ou teve ciúmes da Rita? Nunca. Nunca vi. Mas estes ciúmes eu coloco entre aspas, entendo-me, não é? Não, mas não sou... Para já não faz parte do meu ego invejar ou ter ciúmes, seja de quem for. Eu aceito as pessoas do jeito que são e da forma que são. Ninguém consegue transformar ninguém, é óbvio. Só temos é que aceitar e adaptar. Caso não coincida com a nossa forma de ser, também é muito fácil. É uma questão da gente afastar-se. Porque eu não consigo ter duas caras, é impossível. Ganhou uma filha na Rita? Ganhei, posso dizer que sim. E a relação mantém-se? Sim, mantém-se. Sempre, nunca houve corte. Filomena, como é que se sobrevive então com a perda de uma parte de si? Agarra-se aqui. Eu sou uma mulher muito hiperativa, muito mexida. Tenho 8 cães, a qual vou procurar o consolo nos tais animais, que parecendo que não, eu costumo dizer, são a melhor companhia do mundo, tirando as crianças. Porquê? Porque são ingênuas, são sãs, não têm maldade. São fiéis. Pronto. O animal eu comparo, só com a diferença de ser irracional. Mas muitas vezes tem atitudes muito mais coerentes e sensatas do que o próprio ser humano. A razão de que realmente vou-me ocupando e pronto, tenho sempre ideias
nunca estou parada. O meu marido diz que eu precisava descansar mais. Eu disse, vou ter muito tempo para descansar. Enquanto cá estiver, eu tenho que procurar. Porque se eu estiver parada, é pior para mim. O dia custa mais a passar. Já basta à noite que fiquei gravada. A saudade é mais forte à noite? À noite. Porque era hábito eu não deitar-me, não adormecer, sem ouvir a voz dele. 11 horas, seja a hora que fosse, eu não entrava, não embalava no sono, mas isso tornou-se já um hábito mesmo profundo. Hoje, para dormir, tenho que estar à base de sedativos. Pronto, não são fortes, mas são coisas que, para poder tranquilizar mais ou menos a mente, que é o principal, para eu poder ter energia e capacidade de, por exemplo, estar aqui a conversar consigo. Caso contrário, não conseguiria. Para manter essa paz de espírito, essa calmaria, tem que ser... Mas é bom falar do Sandro? Ou dói? Um bocado. Não vou mentir. Um bocado. Mas presinto que nesses momentos parece... Eu não acredito... Nestes momentos estou um bocado desacreditada, acho que é normal. Perdeu a fé? Um bocado. Mas era uma mulher de fé? Era, sempre fui. Alimentei algo ao longo desses anos que realmente eu própria indagava-me por tudo aquilo que surgia no dia a dia. Nós sabemos que nós somos condutores das nossas próprias vidas e que ninguém pode conduzi-la por nós. Mas se há coisas que realmente a gente próprio surpreende e diz, será que eu consegui fazer isso? Como é possível? Eu nunca pensei que as minhas capacidades fossem para além daquilo que eu pensasse. E alimentei isso e foi a razão que fez com que realmente as coisas foram decorrendo e encarando com naturalidade. Mas, Filomena, se era uma mulher de fé, se acreditava em Deus, ou numa força criadora... Não digo em Deus. Se acreditava em alguma coisa... Sim. Não sei se não será uma maneira de encarar o sofrimento e o desespero de perder um filho, que é esta de, talvez a missão do Sandro, do Angélico, tenha sido esta, de viver intensamente perseguindo os seus sonhos, ainda que num curto espaço de tempo, não é? Isto é uma forma de eu alimentar o meu ego. É a única coisa que me faz encarar e tentar aceitar. Mas que na minha forma mesmo interior de pensar, não é isso que eu penso. Eu penso que foi uma coisa interrompida. Abruptamente? Sim, senhora, brutalmente. Foi uma coisa repentina. Porque eu sei, pela energia que ele transparecia, nós mães temos sempre um pressentimento. E pressentimos os limites e às vezes as percepções de certas coisas conforme estão para acontecer. E eu penso que ele ainda tinha mais para dar. Que foi interrompido, na missão dele foi interrompido. Segredo. A conversa com a mãe de Angélico, Filomena Vieira Angélico, no dia em que é lançado este livro escrito pela mãe, escrito por ela própria, e não só, também um livro com imensos testemunhos de amigos, de colegas, de pessoas que tiveram o privilégio de privar com este jovem generoso e cheio de talento. Vamos fazer aqui uma pausa de 4 minutos e logo a seguir vamos continuar a conversar com Filomena, a mãe de Angélico. Que apesar de ser uma conversa com uma mãe destroçada, como aliás fica qualquer mãe e qualquer pai quando perde um filho ou uma filha, é uma conversa com um ritmo próprio de uma conversa de recordações, mas de recordações agradáveis. Ao fim e ao cabo estamos a celebrar a existência de um jovem talentoso, amigo do seu amigo, muito amigo dos seus fãs. São muitas as memórias desta mãe, mas também são muitas as memórias de quantos privaram com ele e também dos seus fãs. E por isso, no próximo dia 28, justamente precisamente um ano após o falecimento de Angélico, estamos a preparar para esse dia uma emissão muito especial, um programa todo ele celebrativo de Angélico, através dos testemunhos, através dos fãs. Nós gostaríamos que estas bancadas estivessem com pessoas que foram aos espetáculos, que gostam de Angélico. Os artistas nunca morrem, ficam sempre através daquilo que deixam, e neste caso são muitas as canções que aí estão para serem escutadas, e vamos também celebrá-lo através de vários artistas que aqui virão cantar temas popularizados pelo Angélico. Mas, entretanto, vamos continuar com a conversa que tivemos com a senhora, sua mãe, Filomena.
Saudade do teu jeito, do teu cheiro, do teu... Filomena, aqui no livro diz uma coisa que me chocou particularmente. Diz que teria preferido ficar com o Sandro, com o seu filho deficiente, a vê-lo partir. Era meu. Eu queria vê-lo presente. Mas é uma atitude egoísta de mãe. Não era... Eu sei que... Não seria mais o Sandro Sim. que sempre amou, o Sandro de luz, não é? Lógico, mas isso são estatísticas da medicina. Eu vou-lhe citar, por exemplo, o caso da menina que está aí. A menina, segundo informação médica, não estaria cá mais. Se vivesse mais 15 ou 10 ou 12 dias, seria um milagre. Portanto, nas capacidades da medicina. A Filomena estaria sempre alimentando algo positivo. À espera do milagre. À espera do milagre. Porque realmente, se existem forças superiores, eu estava a alimentar aquelas forças superiores que me estavam a penetrar. Era a única coisa que me restava. E o que é que acha que o Sandro nos deixou a todos? Ao público, às pessoas que... O sentido do humor dele, o amavam. A alegria, a satisfação. O que ele transmitiu, não vou mencionar, porque estava visto para quem o acompanhou. É provável que isso vai gravar para o resto da vida. Há muitas memórias, muita gente que realmente cá está. E o que é que o Sandro lhe deu? Amor, carinho, atenção, alegria, tudo isto que não vou dizer que não tenho presentemente, mas não é a mesma coisa, não vou negar. Tenho apoio realmente das pessoas que ele conquistou, que me têm dado muita força, que têm transmitido muita estabilidade emocional. Não sou franca em dizer, sinto que falta mesmo qualquer coisa. Falta a presença dele? Falta. Falta o cheiro dele? O cheiro. Falta as palavras de boa noite? As palavras, o agarrar, o sentir, que é importante. A razão de que realmente eu seria e estaria a ser egoísta ao dizê-lo que queria tê-lo do jeito que ficasse. Mas eu estava ali, eu estava a agarrá-lo, eu estava a carinhá-lo, de um jeito ou do outro. Mas há muitas memórias que estão neste livro. Porquê é que o decidiu escrever? Decidiu pelo seguinte, eu estava habituada às viagens dele. 15 dias era o máximo. Às ausências. Às ausências. A partir do 15º dia, aproximar-se quase um mês, comecei a perceber-me realmente que o sonho que eu estava a alimentar não era o real. E então fui todos os dias à noite, antes de me deitar. A gente sabe que no momento de fraqueza espiritual, nos momentos mais difíceis da nossa vida, é que às vezes nós refletimos e vem muito à nossa mente. Portanto, a Filomena foi escrevendo. Fui escrevendo à noite? À noite. Sempre à noite? Sempre. Mentalizei-me. Cada dia, ao final do dia, dizia algo, escrevia algo. Foi doloroso esse processo de escrita? Muito. Ou foi libertador ao mesmo tempo? Libertador e ao mesmo tempo comovente. Porque vinham-me... Porque é mexer. É mexer. Nas memórias. Nas memórias. É óbvio. Mas pronto, como tomo comprimidos para dormir, eu sabia que depois daquele desabafo, tomava o comprimido e aí, são 4 horitas seguidas, pronto, amanhã é outro dia. Foi a razão que realmente eu fui manifestando. Esquecerei. Nunca o esqueceremos. Impossível. E as pessoas só morrem quando as matamos no coração e na memória. Na memória. Por isso ele vive dentro de si. Sim. E vive dentro de muitos portugueses. Eu penso que sim. Filomena, gostaria de dar algo que eu acho que também vai ser muito importante para si. É o disco de platina deste trabalho do Angélico, do Sandro. Que sentido é que isto faz ainda na sua vida? Um disco de platina? Vou-lhe ser franca, Goxa, eu recebi o antepenúltimo, porque este é o último. Ele a entregar-me. Com satisfação e com alegria. Hoje eu vou receber isso com tristeza, porque estou sozinha. É o Goxa que me está a entregar. Não é ele. Não é a mesma coisa. Entrego-lhe em nome de todos os portugueses que amam a memória do Angélico.
Muito obrigado, Filomena. Obrigada. Muito obrigado por ser a mulher que é. O Angélico foi assim e é assim porque ao seu lado esteve sempre uma mulher maravilhosa, que é a mãe. Obrigada. E será sempre a mãe. Obrigada. E agradeço a todos que realmente o fizeram para que isso chegasse e fosse realçado. A força que deram, o manifesto, o contributo, a Goxa, por ter o privilégio de realmente entregar-me isto. E tive o privilégio de conversar consigo. Muito obrigado. Muito obrigada. Vai embora o que é feito domingo. Angélico, nas memórias da senhora sua mãe. Muito obrigada à Filomena. Foi uma conversa tocante, foi uma conversa muito lúcida e, sobretudo, uma conversa que se procurou celebrativa. Claro que as marcas estão lá, as marcas ficam sempre no coração de uma mãe e de um pai quando perdem um filho. São dezenas as mensagens que, entretanto, foram chegando ao meu mural no Facebook, a maior parte delas de pais e de mães que perderam filhos. E é sempre muito tocante verificar que há uma solidariedade muito própria entre pais que perdem parte de si próprios quando morre um filho. São palavras de apreço para com a Filomena e certamente que em nome da Filomena também vos envio palavras de apreço. Ao longo da vida deste programa, muitas vezes falámos aqui com pais em luto, nomeadamente com associações como a Âncora, associações que apoiam os pais em luto. Esta foi uma conversa onde procurámos honrar um jovem que morreu cedo demais, mas que deixou a marca no coração das pessoas. Certamente que o seu filho, que já partiu, também terá tocado muitos corações. Até amanhã.